Muito boa noite. Começa agora o Esporte por Esporte dessa quinta-feira, que fechou mais uma rodada do Brasileirão 2020, que está se estendendo até 2021. E o Santos, hein? O Santos foi até Fortaleza, claro, com um time todo reserva praticamente, né? E se esperava que teria dificuldades. Porém, aos 42 minutos do primeiro tempo, um pênalti aconteceu e o Jean Mota teve a oportunidade de abrir o placar. Bateu e o goleiro Felipe acabou defendendo. Então, portanto, ali o Santos perdeu a oportunidade de sair na frente do placar e levar vantagem para o segundo tempo. E na segunda etapa acabou sofrendo 2 gols e voltou derrotado lá de Fortaleza. Então, o resultado aí negativo para o Peixe, mesmo com seus reservas, tinha a possibilidade de uma equipe que naquele momento estava na zona do rebaixamento e acabou não vencendo, ou pelo menos voltando com um ponto, que nessa briga aí, para caso, independente de Libertadores, se garantir no G8, que vai abrir as vagas para pré-Libertadores, né? Acabou aí desperdiçando a oportunidade de somar pontos. Coisa que não fez a equipe do Corinthians, que passou por cima do Sport e após a goleada para o Palmeiras, se recuperou metendo 3 gols na equipe pernambucana e segue aí no encalço, aí na disputa com as equipes que vão tentar essa vaga na pré-Libertadores da América. Já o Palmeiras, que sonhava com o título, ainda sonha, mas ficou um pouco mais difícil. Perdeu para o Flamengo pelo placar de 2-0 e começa a ver aí a sua situação em termos de título mais complicadas dentro do Brasileirão. E o São Paulo teve hoje declaração do Raí. Raí, que acabou dando entrevista fortalecendo a presença do Fernando Diniz, que ontem comandou a equipe que foi atropelada pelo Internacional e acabou, assim, deixando que a equipe gaúcha assumisse a liderança do Brasileirão. Vocês já viram que temos muito assunto para falar no programa de hoje, é claro, principalmente do Santos. Vamos falar se o Cuca acertou, se a culpa foi dos jogadores, o que aconteceu. Também vamos falar sobre aí o que vazou, né? Foto de jogador curtindo aí no iate, aproveitando aí a folga em vez de estar com o elenco, né? Já que o Cuca optou por poupar jogadores. Enfim, o que não falta é assunto. E para falar sobre tudo isso no programa de hoje, tem a companhia aqui de Paulinho de Brito. O Paulinho que sentiram a falta do Paulinho ontem. Ele trocou com o Raley Rodrigues e o pessoal sentiu a falta do Paulinho de Brito. Também conosco o Vladimir Matos, sempre titular nas quintas-feiras. E meu amigo Wagner Frederico, aqui também participando do programa de hoje, desse Esporte por Esporte de quinta-feira. E já sem perder tempo, vamos aos destaques iniciais. Eu quero saber do Paulinho de Brito o que ele achou desse resultado, dessa partida do Santos aí. Claro, se o seu destaque quiser ser outro, se ser o Santos, também fique à vontade, né, Paulinho? Boa noite, Ivone, Wagner, Vlad, e uma boa noite especial para você, amigo telespectador do Esporte por Esporte. Aqueles que sentiram falta de mim, muito obrigado. E aqueles que não sentiram também, muito obrigado do mesmo jeito, tá certo? O meu destaque vai em cima do que vão fazer, que já fizeram aí nas redes sociais, crucificar o Jean Mota. Eu não sou advogado do diabo, não sou advogado do Jean Mota, mas o pênalti que ele bateu como manda o figurino. Bateu rasteirinho e bateu no canto. Mérito do goleiro que fez uma excelente defesa. Todo canhoto normalmente chuta no canto esquerdo e o destro dificilmente dá um tapa no canto esquerdo, ele também chuta no direito. Porque normalmente os goleiros caem, no canhoto cai para o lado esquerdo e no caso do destro para o lado direito. Então ele bateu como manda o figurino. Eu não estou aqui discutindo o futebol dele. O futebol dele, ele teve uma ascensão técnica no tempo do Sampaoli, foi até eleito o melhor jogador do Campeonato Paulista, mas infelizmente é um jogador que não dá prosseguimento, né? Um jogador útil, corre, tenta arrematar para o gol, não tem medo, chuta normalmente a bola bem longe do gol, mas a gente não pode crucificá-lo pelo fato de ele perder um pênalti. E esse pênalti foi o divisor de águas para a derrota do Santos Futebol Clube hoje. Parece que abateu, inclusive ele, principalmente ele, por isso que eu digo, né? Às vezes o jogador ele se abate psicologicamente, independente de torcida, podia estar lotado o estádio, né, vaiando, isso não quer dizer absolutamente nada, a pessoa, é o cara, ele acabou se abatendo com certeza. E mais uma vez fica provado que o elenco do Santos, essa molecada, essa safra de garotos, não é uma safra boa, porque o Cuca, se depender de tentar mudar o jogo
no próximo dia 30, na grande final da Libertadores contra o Palmeiras, ele não tem peças para repor. Por isso que eu não me canso de falar aqui que o Santos tem a dependência do Marinho e do Soteldo. O Cuca, se fosse o mestre Cuca, ele olha para os jogadores do Santos, ele só tem alcatre, ele não tem filé mignon. Ele não tem um bom elenco para poder fazer uma mudança. E ficou provado hoje, né? Hoje, talvez dois jogadores me agradaram. O Sandri, que sabe o que faz com a bola, vira a bola com categoria, joga de cabeça em pé. E o Leonardo, o Bruno Marques, esse entrou com vontade. Porque o resto, se você colocar Thailson, se você colocar o Lucas Braga e o Arthur Gomes, que tem as mesmas características, que jogam pelo lado esquerdo, com toda certeza não dá um jogador. Ah, mas o Lucas Braga está jogando bem, taticamente. Porque tecnicamente ele faz uma finta, joga com a cabeça no chão e não prossegue com a jogada. Então é raro. Caio Jorge, eu o colocaria como um homem de ligação. Entendeu? Defendi aqui várias vezes, 2 anos defendendo o Lucas Lourenço, porque achava que o garoto tocava bem, pelo menos nas categorias de base, ele colocava o Rodrigo na cara do gol toda hora e, lamentavelmente, no time principal, ele está tendo uma chance, no entanto, não está sabendo aproveitar. E essa garotada hoje que entrou, eles tinham que comer grama, eles tinham que mostrar para o Cuca que eles têm condições de vestir a camisa do Santos. Mas, infelizmente, essa safra, ela está salvando, por força das circunstâncias, porque ninguém esperava que o Santos chegasse a uma final de Libertadores. No Campeonato Brasileiro, com certeza, onde está o 8º, 9º, é aquilo que nós esperávamos, isso daí a gente já falávamos no começo do campeonato. Agora, chegar à final de Libertadores foi realmente um milagre, né? E acabou chegando, pode ser campeão da Libertadores, tomara que seja campeão, mas a grande verdade é que o Santos é um time limitado. Por quantidade e, sobretudo, pela técnica. Tem bons jogadores? Tem, 11 jogadores, 2 que fazem a diferença, o Marinho e o Soteldo. O resto são complementos, mas não são grandes jogadores. E essa molecada aí vai ter que, alguns sair para jogar Campeonato Paulista por uma Ferroviária, um São Bento, enfim, para poder pegar a experiência, para quem sabe um dia eles possam voltar e jogar com a camisa do Santos Futebol Clube no time principal. Vone. Muito bem, esse é o nosso Paulinho de Brito, sempre aí com muita opinião, né? Normalmente também com muita discussão, que deve acontecer durante o programa, o que é normal, né? Porque as opiniões às vezes divergem e aí acabam surgindo as discussões. Agora, o que não tem discussão é que um casal maravilhoso que nos assiste, muito querido por todos nós aqui da equipe, é a Nilza e o Tino, que estão na nossa audiência nesse momento, já estão em casa, estão nos assistindo. O Bar do Toninho 2, que fica ali na esquina da Carvalho de Mendonça com o assinador Feijó, ela já deu a cornetada, falou que o Cuca montou mal o time, que foi por isso que o Santos não venceu. Depois vamos falar sobre isso, se o Cuca teve participação nesse resultado negativo ou não. Mas também passo o recado, né, que amanhã lá tem o molho, o peixe, né, o filé de peixe com molho de camarão, o escondidinho e o estrogonofe da Dona Lia, e lá realmente você come muito bem, é da melhor qualidade e também muito bem servido. E também, sem falar das porções, pastéis, que assim como no Bar do Toninho 1, na Epitácio Pessoa, são sempre de primeira linha. Agora vamos aí ao boa noite, né? O seu destaque inicial do meu amigo Vladimir Matos. Vladimir Santos aí volta com uma derrota de Fortaleza, hein? Boa noite, Vone, boa noite, Fred, boa noite, Paulinho, seja bem-vindo mais uma vez ao programa, aos amigos de casa. Eu acho que hoje não tem muito o que polemizar, não. Eu estou muito em linha com o que o Paulinho colocou aqui, né? Eu sou crítico, contumaz, dos treinadores que optam em poupar times em competições importantes, né? Eu já falei aqui várias vezes sobre as opções do Renato no Grêmio, e não seria diferente em relação ao Cuca. Porém, quando nós acompanhamos as partidas do Santos Futebol Clube, posso citar o jogo contra o Vasco e hoje o jogo com o Fortaleza, a gente entende a decisão do Cuca em poupar os jogadores titulares. Porque o que será do Santos se na final contra o Palmeiras ele precisar depender de um Luiz Felipe, de um Laércio, né, de um Jean Mota, né, de um Arthur Gomes, né? O Santos está no mato. Jogadores que comprovadamente
não servem para vestir a camisa do Santos. Né? Acho que isso ficou claro mais uma vez hoje. Por outro lado, eu também reputo ao Cuca, hoje, talvez não na escalação, mas na forma de atuar da equipe. O Santos foi uma equipe que ficou boa parte do primeiro tempo, ou a maior parte do primeiro tempo, no seu campo, esperando o Fortaleza atacar. O Fortaleza é uma das equipes mais fracas do Campeonato Brasileiro. Sério candidato ao rebaixamento. Né? Então, obviamente, Botafogo, Vasco fazem campanhas horríveis, o Goiás que começou a recuperar, começou a cair de novo, enfim. O que eu imagino que o Cuca deve estar pensando é a matemática, na matemática. O Santos está com 45 pontos, nono lugar, o Corinthians com a vitória de 3-0 tomou o oitavo lugar do Santos, né? Ainda tem 8 jogos a serem disputados, 24 pontos em disputa. Se o Santos fizer 12 pontos, metade, 50% dos pontos a disputar, o Santos fará 57. E 57 pontos foi quanto o Internacional de Porto Alegre fez no Campeonato Brasileiro de 2019 e se classificou para a Libertadores em 7º lugar. Então o Santos não tem nada perdido ainda, obviamente, mesmo que o Santos venha a perder a decisão da Libertadores. Porém, o Santos ainda tem pela frente Corinthians, Grêmio, né, Atlético Mineiro e o próprio Fluminense com quem ele disputa uma vaga. Né? Infelizmente, nós todos gostaríamos de ter visto um Santos diferente, minimamente próximo ao que apresentou contra o São Paulo, né? Mas não foi o caso. O único senão que eu faço em relação ao comentário do Paulinho, que eu respeito bastante, né, é que eu acho que o Jean Mota cobrou muito mal o pênalti. A bola foi fraca, na mão do goleiro. Eu acho que ele facilitou a defesa do goleiro. Mas um jogador, jogador que tem 200 partidas no Santos Futebol Clube não pode se deixar abater numa partida contra o Fortaleza. Isso não é aceitável de um jogador que está no Santos há minimamente 200 jogos, né? Enfim, então eu dividiria essa culpa. Não pode crucificar também a molecada que se esforçou, alguns meninos se esforçaram bastante, né? O Santos não criou absolutamente nada. O primeiro chute do Santos foi um chute do volante aos 15 minutos do primeiro tempo, depois só o pênalti mesmo, uma obra do acaso, a bola bateu na mão do zagueiro, mas o Santos teve uma atuação desastrosa. Parte culpa dos jogadores, parte culpa das opções táticas do Cuca para a partida de hoje. Né? E é aquilo que nós comentamos, né? Se ele estiver tranquilo, se ele acha que ele consegue garantir a classificação para a Libertadores, caso venha não vencer a Libertadores, legal, vamos em frente. Aí a pergunta é, e se não ganhar a Libertadores e não ficar entre os 8? Aí que é o grande problema, né? Enfim, mas, de qualquer forma, a gente entende sim essa dificuldade do Cuca em colocar os titulares em campo, porque se ele perder esses titulares nas próximas 2 partidas, né? Uma contra o Goiás e outra contra o Atlético Mineiro, um abraço, porque se ele olhar para o banco de reserva, nada sobra. Vladimir, quem te manda um abraço é o Tino, você tem que qualquer hora comparecer lá no Bar do Toninho 2, vamos lá, porque ele gosta muito dos seus comentários e manda um abraço para você, viu, Vladimir? Um abraço para o Tino, para a dona Nilza, estou devendo essa visita mesmo. Muito bem, então, eu queria dizer o seguinte, você pode participar conosco do programa, vamos colocar aí na tela agora o número do nosso WhatsApp, mande sua mensagem, venha participar. No próximo bloco vou estar aí registrando algumas participações. Infelizmente, não temos como atender a todos, porque felizmente temos dezenas e dezenas, às vezes passamos da centena de mensagens aqui recebidas, então não podemos prestigiar todos, mas reconhecemos e agradecemos todo mundo que manda mensagem para a gente. Vamos aqui selecionar algumas e com certeza vem sempre muita coisa legal também, viu? A gente sabe que você que está aí do outro lado também tem uma forma às vezes diferente, às vezes igual à nossa em termos de opinião, mas vem muita coisa legal do público e nós fazemos esse programa, sempre foi a essência do programa, aquilo que o Armando queria. O programa não é feito para nenhum de nós, o programa é feito para quem está em casa. Não é verdade, meu amigo Wagner Frederico? Boa noite. Ufa, boa noite, Ivone, boa noite Vladimir, Paulinho, boa noite especial pessoal de casa. Antes de discordar totalmente do Paulinho, principalmente, eu vou mandar um abraço. Novidade. Vou mandar um grande abraço para o Hugo. O Hugo é sócio proprietário da Porto
Paúba, uma pousada lindíssima que tem lá na praia de Paúba, no litoral norte. Paúba é uma praia pequena, Eu já vi os vídeos de lá, impressionante, que né? fica bem ao lado de Marizias. Vivian me mandou. É Vivian. sensacional. E eles têm um sistema lá, viu, Vônei, que você paga mensalmente e aproveita o ano inteiro a pousada. É muito bacana. E tem muita gente de Santos, viu, que vai para lá, viu, porque é muito legal. A praia é uma pousada que tem uma praia como quintal, né? Ela fica, é uma praia pequena e ela fica na cara do gol. Um lugar lindíssimo, eu tive a oportunidade de visitar lá no final de semana passado e olha, recomendo, viu? E o Hugo vai estar aqui, ele é fã do programa, assiste o nosso programa, ele mora em São Paulo, tem essa pousada lá no litoral norte, mas ele estará aqui na semana que vem para falar mais, para dar detalhes de como é que funciona lá o sistema de hospedagem na Porto Paúba. Bom, é o seguinte, se eu fosse, estivesse diante de uma plateia e fosse expor o meu pensamento, depois de tudo que o Paulinho disse, eu diria para o público, olha, apaga tudo. Com todo respeito, Paulinho, meu Deus, o pênalti do Jean Mota não foi mal batido, ele foi pessimamente batido. Foi pessimamente. Primeiro, o que se recomenda, e você que foi um craque da Várzea, eu sei disso, você que era um exímio, eu nunca falei que joguei bola. Eu nunca falei que joguei bola. Exímio tá cobrador falando. de pênalti deve saber que o pênalti bem batido é meia altura. Não, é no alto, no ângulo. Não, é rasteiro no Ou, alto. para ser rasteiro, o cobrador tem que ter a felicidade de bater rente à trave com força. Ele não fez nenhuma coisa, nem outra. Ele não bateu rente à trave e ele não bateu com força. Facilitou muito a defesa do Felipe. Segundo, gente, dizer que o Santos não tem um time, não tem um elenco do nível do Palmeiras e do nível do Flamengo, principalmente, é óbvio. São os dois times mais ricos do Brasil e eles têm condição de montar elencos ali. Você põe um time titular e põe um time reserva e não tem diferença. Agora, no mais, poxa, vamos ser sinceros. O Santos tem um elenco igual a todos os outros que estão ali brigando. São Paulo, Grêmio, Internacional, Atlético. É óbvio que se você põe um time reserva para jogar, é óbvio que você vai ter menos chance de vencer, principalmente pela falta de conjunto. E o que aconteceu hoje, lá em Fortaleza, eu assino embaixo o que o Vlad falou. Tem muito mais a ver com a estratégia montada pelo Cuca do que com a escalação. Porque o Cuca jamais poderia mandar a campo um time que esperasse o Fortaleza. O Santos tinha que mandar a campo, primeiro, o Bruno Marques tinha que sair jogando. Está muito mais preparado, muito mais confiante do que o outro, porque já está fazendo gol, já tem participado da equipe titular, então é ele que tinha que entrar no campo. E o Santos tinha que fazer um jogo em cima do Fortaleza. O Santos estava enfrentando um time desesperado, um time que estava lá na zona de rebaixamento, e o Santos tinha que se impor. Então, esse foi o principal erro do Santos nessa partida. Além do mais, mesmo com todos os erros, mesmo com Jean Mota, que não consegue se firmar na equipe, mesmo quando tem oportunidade de ser titular, mesmo com a falha gritante, grotesca, que ninguém falou até agora, do Madison. Meu Deus, que pênalti ridículo! Que pênalti é aquele? A bola estava indo para a linha de fundo, não tinha perigo nenhum. Mesmo que o jogador do Fortaleza alcançasse a bola, era só cercar. Ele faz o pênalti por cima ainda, a bola já saindo pela área. O erro dele, acho que foi pior do que o erro do Jean Mota, que perdeu um pênalti. Pior. Então, assim, são lances, mesmo com todos os erros, foram lances decisivos que mudaram a história do jogo. O Santos, no primeiro tempo, estava melhor que o Fortaleza. O Santos, no primeiro tempo, chegou mais ao gol do que o Fortaleza, mesmo com essa estratégia errada, equivocada do Cuca. Aí perde um pênalti, um jogador importante, né, porque era o jogador mais experiente do time, um jogador que tinha a função ali de comandar o meio de campo, caiu de vez, né, desabou, como você bem lembrou, Vladimir. O Jean Mota não conseguiu dar mais 2 passes na bola. O Cuca demorou até para tirar ele. Tirou ele com 16, 17 minutos do segundo tempo. Deveria ter tirado bem antes. Quis poupar o jogador e acabou prejudicando o time. Enfim, foram detalhes
Foram erros de estratégia de jogo e alguns detalhes que definiram a derrota do Santos para o Fortaleza. Discordo também que o Santos corre o risco de ficar fora, é óbvio. O risco, quando você está num jogo, você corre o risco de errar e acertar. Só que a final da Libertadores, vencendo ou perdendo, para o Santos e para o Palmeiras, termina sábado que vem, né? Não nesse e no outro. Então o Santos vai ter só o Campeonato Brasileiro pela frente, vai jogar com a sua equipe titular. E tem todas as condições de fazer terminar o campeonato com uma boa campanha, 6º lugar, 7º lugar, o 5º lugar. Pode aí brigar. Chance de título muito difícil. Acho que o título, pelo que eu estou percebendo aí, o título está ficando na mão entre três equipes. Atlético, Flamengo e Internacional. São Paulo, emocionalmente, vai ser muito difícil para o São Paulo se recuperar. Acho que essa derrota contra o Inter e os outros resultados, né, ruins que vieram antes, abalaram de vez o time. Vai ser difícil de o São Paulo se recuperar. Eu acho que o título vai ficar entre Flamengo, Internacional e Atlético Mineiro. Bom, as discussões vamos deixar para o próximo bloco, né? Agora são os destaques. Eu sou obrigado a concordar com o Wagner e discordar do Paulinho em relação ao pênalti. Acho que o Jean Mota bateu muito mal, mas sou obrigado a concordar completamente com o Paulinho e discordar do Wagner, que o Santos tem um elenco igual a todos os outros. Mas essa discussão fica lá para frente. Dos principais times. Os principais não, só vou dar um pitaco. Senão a gente está Ele é tão paradoxal que o Vladimir concordou comigo em tudo, exceto no pênalti. E ele concordou com o Vladimir. Ele está há 20 anos dizendo que o Santos vai ser campeão. Antes agora, queria aproveitar agora. Há 20 anos dizendo que o Santos vai ser campeão. Também não é verdade, Paulinho. Isso é verdade. Há 20 anos que ele fala que o Santos vai ser campeão. Uma hora ele acerta. Vocês distorcem. Olha, tem uma informação aqui, o companheiro Lucas Musetti, da Gazeta, aqui de Santos. Ele é aqui de Santos, trabalha para a Gazeta. Colocou aqui no Twitter há pouco que o Santos pagou o salário de dezembro, que venceu no 5º dia útil de janeiro, e também acertou a premiação, né, o popular bicho, da classificação contra o Grêmio, tá? Então isso aí é uma notícia aí importante para o Santos, para o elenco, porque a gente sabe que com dinheiro no bolso e tudo em dia, tudo fica mais fácil. Então vamos para um rápido intervalo e na volta voltamos aí com discussão sobre esse jogo do Santos. E aí sim, Paulinho de Brito, você vai ter o espaço aí para poder argumentar diante de Wagner Frederico, que fica claro, parece ser um perseguidor seu aqui nesse programa. Olha, se você gosta do programa, você não tem ideia do que são os bastidores do programa, né? Porque o negócio ferve aqui, viu? É pior do que o o negócio fica bem mais complicado aqui, as discussões, ninguém se entende, todo mundo fala, quase esquece que vai voltar para o ar, mas porque aqui a discussão é autêntica, né? Não tem lugares em que a discussão é forçada, né? Aqui é natural mesmo. Queria registrar aqui a participação, né, do Jardim Quietude, é o Marcos, que é de Praia Grande. Ele diz que, como o Santos vende mal seus jogadores, aí critica aqui o preço que foi vendido o Lucas Veríssimo, agora o Diego Pituca, e o preço que vai pagar pelo Luan Pérez. Então, ele faz uma crítica dizendo que vende e compra mal jogadores o Santos Futebol Clube. Aqui registrar também mais uma participação aqui, é do Rádio Clube. Boa noite, o Carlinhos aqui do Rádio Clube. Pergunta para o Paulinho de Brito, quem são mesmo os finalistas da Libertadores? Então ele está te falando isso aqui, e aí ele fala o seguinte, que o Lucas Lourenço não joga nada, é ridículo. Então, portanto, mais uma colocação, antes de passar aí para os meus amigos a palavra. Me manda aqui um abraço, é o Alexandre de Jesus, ele é do Jardim Castelo, da Zona Noroeste. Ele diz o seguinte, que o Paulinho de Brito, né, que o Santos está focado na final da Libertadores, espera que essa perda do Fortaleza não atrapalhe aí o tetra do Santos na Libertadores da América. Nenhum jogador faz a diferença. Se 2 jogadores fazem a diferença... Num time reserva como esse, sim. Vocês estão sendo num elenco fraco... gente. Não, contraditório é você, que acha que esse elenco é forte igual os outros. Se 2 jogadores fazem a diferença, você não pode analisar se o Santos que faz. A gente tá falando 2 jogadores num time reserva. Se o Santos colocasse outros 2 jogadores aí do próprio elenco e vocês acham que mudaria tudo, então o elenco não é mudaria ruim. Tudo, não. Tem 2 jogadores que mudaria? Não mudaria tudo, ficaria mais o elenco do... Isso, para mim... Opinião minha, é falácia. Dizer que o elenco do Santos é ruim, o elenco do Santos tem limitações, claro que tem, mas qual que não tem?
Não tem Flamengo e não tem Palmeiras. O resto, todos Tá de têm. brincadeira. Todos Tá de têm. brincadeira. Desculpa, Todos o têm. Grêmio, brincadeira. Grêmio, Claro que tem. Atlético... Meu Deus, o Grêmio, elenco do Grêmio é melhor Olha, que o do Santos aonde, gente? Pelo amor Vamos de olhar, Deus. pega aí. Vê Grêmio. Quais são os Grêmio laterais tem do melhor Grêmio? elenco. Eu vou te Quais falar- são os laterais do Grêmio? Eu vou te falar uma coisa. O time Me do diga, o lateral Brasil... esquerdo Diego titular do Barbosa- Grêmio é ridículo. Diego O Barbosa- lateral esquerdo do Aí Grêmio você vê, titular é ridículo. você vê A zaga do O time Grêmio do é Bragantino, Vê a o time pontuação do desses times e a Bragantino, do Santos. viu, Wagner, o time do Bragantino, se colocasse o Soteldo e o Marinho, era campeão brasileiro. Tem melhor elenco do que o Santos, cara, jogador por jogador, pelo amor de Deus. Nós pelo amor de vimos isso, Deus. nós vimos isso no Pelo amor de campeonato. Mas Deus. Nós vimos o isso no Santos é Campeonato fraco, Brasileiro. Wagner. O time elenco do do Santos é Bragantino fraquíssimo. não é ruim. É um time que não está acostumado com a divisão O que está. Santos jogou 3 O vezes Ceará contra também o é um Grêmio elenco esse que é ano. ruim. O O Santos Ceará e jogou 3 Bragantino, vezes. Bragantino, o Ceará também tem um bom Deixa eu time. terminar, Wagner. Paulinho. O Santos jogou 3 vezes contra o Grêmio este ano. Empatou lá, sem merecia ter vencido. E ganhou 2. Uma na Não as duas na confunde vida. Copa E Pedro- com Campeonato e o Brasileiro. Campeonato São Brasileiro coisas Mas diferentes. o- Viu? E o Sim, time- mas não confunda. Não vem querer Viu? comparar E o o time desempenho do do Santos Santos perdeu time pro Vasco titular da na Gama. Libertadores Ninguém disse- com os outros. O Ninguém time do disse- Santos perdeu pro Vasco da Gama. Compara. Ninguém disse que o time é ruim. Nós dissemos que o elenco é limitado. limitado, Exatamente. Segundo, nós falamos aqui também que É mais fraco que os os outros como jogadores elenco. Gente, mas jovens... vocês colocam o que eu contesto é o seguinte: vocês, quando falam que o elenco do Santos é limitado, parece que o elenco do Santos, dos grandes, é o único que é limitado. E não é. O Não, Santos mas é tá mais na limitado que média. a maioria. O Santos está na média. O Santos Não só tá. perde, na minha opinião, na minha modesta opinião, o Santos, não estou dizendo que eu sou dono da verdade, mas eu quero dar minha opinião aqui, registrar. O Santos só perde em elenco para Palmeiras e Flamengo. O resto dos times que estão na frente é tudo mesmo nível. Eu não sei se tu é o dono da verdade, mas a partir do momento que tu fala tudo que o Paulinho de Brito falou, eu vou apagar. Eu tu é o dono da apagaria, meu verdade. querido, mas eu posso Você- dizer, e eu que posso estar errado. Que o Vone hoje não Eu deixou digo nem que eu eu apagaria, eu fiz refutar. uma brincadeira Não deixou com você. refutar Não, o mas que pra ele falou. discutir agora, Deixa não, ele refutar, deixa ele refutar. Destaques. Olha, Vai lá, eu vou falar Paulinho, um negócio. refuta, Paulinho. O Armando dava direito de... Vai lá, não, refutar aqui. No destaque, eu não. não pude nem refutar. Pode pô. refutar agora, Paulinho. Refuta, Paulinho. Silêncio, deixa o Paulinho amigo falar. telespectador da Baixada Vicentina do Brasil e do mundo, já que tem a internet. Ele fala há 20 anos que o Santos vai ser campeão. Não é Isso é verdade. verdade. Se porventura, Não é sou verdade. testemunha. se porventura Não o é Maracanã verdade. o Santos Fala. for campeão, que Não é tomara verdade. que seja, Fala. eu Seja- estou torcendo para isso sejam também. honestos. Aí eu Não vou é bater verdade falta isso. pra, vou bater palma pra Não é ele. verdade. Há Todos 20 comentavam anos ele isso. diz que o Deixa eu Santos me vai ser defender campeão. agora. Uma hora é certa, né? Vamos Na lá, verdade, uma vamos hora lá, é deixa eu me certa, pô. defender. Eu não digo há 20 anos e não disse agora que o Santos vai ser campeão. Vone Lima. A única coisa que eu disse é o óbvio. É o óbvio. Que óbvio. Põe aqui, família. A única coisa que eu disse este ano, eu não digo que o Santos vai ser campeão há 20 anos, isso é mentira. E também não disse agora. Tá para ser campeão e eu não disse que o Santos ia ser campeão. Isso é mentira também. acredita O que eu disse, e o telespectador que acompanha o programa sabe, que o Santos, que não seria um absurdo o Santos ser campeão. Num torneio, principalmente num torneio de mata-mata. Por quê? No Brasileiro, onde são, né, todos jogam contra todos, e aí quase sempre vence o melhor, tinha aí 2 times muito melhores que o do Santos, que é Palmeiras e o Flamengo, porque podem, né, sofrer uma contusão ali. A gente sabe que no campeonato longo isso acontece muito, uma expulsão ali, uma contusão ali, e quem tem elenco mais forte, evidentemente vai levar vantagem. Então seria mais difícil no Campeonato Brasileiro. Em mata-mata, né, que são 2 jogos, 2 duelos, cada fase, o Santos poderia sim, porque tem um bom time, o Santos tem um bom time. E tem alguns bons reservas. Não tem a qualidade de elenco que Palmeiras e Flamengo têm. Então, por isso que eu disse que o Santos poderia, tinha chance. E quando eu dizia isso aqui, que o Santos tinha chance de ser campeão, tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores, só faltavam me matar aqui. Diziam que era louco. Então, por isso que eu fui veemente quando eu defendi que o Santos tinha, sim, condição. Mas eu nunca disse o Santos vai ser campeão. Como é que a gente pode dizer isso? Eu não tenho bola de já? cristal. Não tenho bola de cristal. Terminou? Veja bem. Posso falar agora? Deixa eu só falar. Há 20 anos que ele fala isso, ele diz que não fala. São 8 milhões de torcedores do Santos. Eu não sei qual é o time que tu torce, no qual eu me incluo. como Paulinho, torcedor do Santos. Paulinho, só um minuto, Paulinho. Acreditava naquilo que é vitória. Paulinho, Esse é um Paulinho. homem de muita fé. Paulinho, só um minuto, Paulinho. Seu microfone tá... Ó, já até tô cortaram seu cortando aqui. telefone. Vê se tá ligado. Eu tava falando Tem que ligar, Paulinho. de inverdades, Olha, cortaram seu telefone. Eu tô com você, eu acho que o time do Santos
não é abaixo do time do Palmeiras. Concordo que se o treinador do Palmeiras olhar para o banco, ele tem muito mais opções do que teria o Cuca. Uma Copa, o torneio mata-mata, ele é totalmente diferente de um campeonato de ponto corrido, mas é óbvio que algum jogador, que aí aquilo que nós estamos falando, nós vamos tentar entrar na cabeça do Cuca, por que ele escolheu colocar esses jogadores em campo hoje, que é a mesma decisão que ele tomou contra o Vasco da Gama. Né? E contra o São Paulo, tá bom, o Santos ganhou. Mas o Santos também não fez uma grande partida. Não fez. Né? Não fez então, mesmo. O que eu quero dizer é o seguinte... Ganhou numa jogada de sorte. Se você olhar quem está atrás do Santos e imaginando que passarão 8 e não 6, o Santos com 57 pontos certamente estará na próxima Libertadores. É óbvio que sim. Vai estar. Por uma questão simples. Atrás do Santos tem Ceará, Bragantino e tão longe do Santos. Então, quer dizer, o Santos precisa fazer metade dos pontos que ele vai disputar para garantir a classificação para... Vai disputar com a equipe. Então, tão longe assim não, 39 pontos não é tão longe de 45. É claro, mas o Santos não pode desperdiçar chances contra esses clubes que estão brigando para não cair. Eu disse agora, Wagner, eu quero dizer o seguinte, que eu estava falando antes que eu não pude falar. Há 20 anos que o Wagner fala que o Santos vai ser campeão. Dos 8 milhões de torcedores, no qual eu me incluo, não acreditavam no Santos Futebol Clube no começo do campeonato. Nem em Campeonato Brasileiro, nem em Libertadores, nem em Copa Brasil, porque o time é ridículo. Aí o Marinho começou... Que pesquisa? O Marinho começou a jogar bola e o Soteldo também. E começaram a fazer a diferença. Aí o Pituca entrou na onda. O Alisson, que é criticado, que eu sempre defendi o Alisson, porque acho que todo time tem que ter um brucutu, um cara para bater, um cara para chegar junto, mas chegar junto não explicitamente como ele chega, não com tanta contundência, chegar na manha do gato, como se fala na gíria do futebol. Hoje está jogando, está sendo imprescindível nesse campeonato da Libertadores. O próprio Caio Jorge, taticamente, é perfeito, e na Libertadores fez 4 ou 5 gols, mas está jogando na posição errada, tinha que ter outro centroavante. Então, dos 8 milhões, eu não sei qual é o time que o Wagner torce, entendeu? Não sei se ele vai se declarar aqui, eu me declaro, não estou nem aí. Jornalismo Futebol Clube. Não, jornalismo Futebol Clube eu também sou, mas o meu time é o Santos Futebol Clube, entendeu como é? É igual eu gosto de mulher, tem gente que gosta de homem, eu me defino do que eu sou. Entendeu? É cada um. Eu não fico em cima do muro. Eu simplesmente falo, até porque eu não estou nem aí se o cara falar porque eu sou santista, se eu aqui tecer um comentário e o telespectador não gostar. Não estou nem aí. Eu aqui faço o meu papel de jornalista. Entendeu? Eu não sou ator. Entendeu? Eu não sou candidato nem a clube de bolinha de gude, então eu procuro sempre falar, obviamente, aquilo que eu penso. Então, ele há 20 anos fala, se porventura o Santos for campeão, que tomara que seja campeão, vou cortar meu cabelo careca, porque ele vai... E a maior satisfação dele é essa daí, entendeu? Eu cortar o cabelo careca, vou cortar com a maior satisfação. Você vai economizar com o shampoo, e veja Paulinho. bem, eu vou mandar filmar eu vendo o jogo do Santos. Você não vai gastar mais dinheiro com o shampoo, Paulinho? Eu já parei uma rua de tanta garrafa que eu joguei no meio da rua, numa virada do Santos 3-2, lembra? Que depois nós fomos para a final contra o São Paulo e infelizmente perdemos. Tomei um prejuízo desgraçado, mas foi um momento de extravasar, porque o time do Santos também era uma titica, era ruim pra caramba e conseguiu virar aquele jogo. E acabou indo para uma final. Então, ele não fala o time que ele fala, mas há 20 anos ele fala a mesma coisa. Uma hora vai acertar. Eu nunca vou ganhar na Mega Sena, eu não jogo. Nunca vou ganhar no bicho, eu não jogo. Entendeu? O cara que joga um dia dá sorte, né? Vamos ver agora a participação dos nossos telespectadores, né? Que senão o pessoal ficar bravo comigo. Olha, já é difícil ler todas as mensagens, é impossível, não dá para ler todas. Eles não colaboram também, né? Vocês estão vendo. E às vezes repetem muito, né? O seu Wagner Frederico e o seu Paulinho repetiram bastante. Essa discussão aí do 20 anos, não é 20 anos, não é 20 anos. Para encerrar essa discussão, cada um falou. Não, veja bem, eu vou... Não, para encerrar, vou encerrar agora. Eu repeti porque meu microfone tem um problema. Então eu suponho que o telespectador não ouviu. Por isso que eu repeti, porque eu não sou louco. Para ficar repetindo, nem papagaio. Eu vou falar, todo mundo falou, vou falar também, e é para morrer o assunto. Cada um fica com a opinião que quiser. Sou amigo do Wagner Frederico há 20 anos.
Você vai, eu vou ter que te contestar. CT Rei Pelé. E todo ano o elenco do Santos dele é bom. Não conheço um ano nesses 20 anos que o elenco não fosse bom. Todo ano o elenco é bom, tá entre os melhores do Brasil. Você tirou essa história, e todos os colegas do CT Rei Pelé falavam, impressionante, hein? Como esse cara sempre acha que o elenco é bom. Não, você já falou que não. Vocês gostam de criar lenda. Você falou que não. Tudo bem, eu tô falando o que eu tô falando. Você deu o seu opinião toda na minha. Só um registro. E os amigos do CT Rei Pelé vão corroborar comigo nesse comentário, não tenho a menor dúvida. Se você quiser, pega o testemunho do Samir Carvalho, trago, se você quiser, faça os vídeos, hein? Vai ficar ruim. Vou fazer os vídeos dos depoimentos. Que todo ano o elenco do Santos é bom? Todo ano o Santos é bom. Vamos falar dos últimos 10 anos. Várias vezes você vamos falar dos últimos 10 anos. Não. O Santos teve elenco ruim nos últimos 10 anos? Vou pro telespectador aqui, falando 20, eu falei nos anos 20. 20 anos. Pô, 20 anos? Sempre tá brigando pelo título. Você nem me conhecia há 20 anos. Vou pegar os... Sim. Desde aquela época, 2001. Pô, 20 anos. 2001. Mas tava lá você já. vai me perdoar, mas se ele... do ano 2000 até hoje... Nunca o Santos teve elenco ruim, pô. O Santos... Nunca teve elenco ruim. Pode ter um ano ou outro, mas via de regra o Santos apresentou... Sempre com chance de ser campeão. Sem dúvida, sem Mas dúvida. a questão é... eu tô com o Wagner. Boa, Vlad! Pois é, então. A questão é, foi campeão em que ano? O Santos ganhou vários Caramba, torneios desde várias 2000. vezes, 2000. Pessoal, olha, vai os telespectadores, brasileiro, pessoal. Vamos aqui, ó. Libertadores. Vamos ouvir. O Paulo Blinder de Caieiras, ele fala o seguinte: Jean Mota, Arthur Gomes, Laércio, Luiz Felipe, Thailson não podem mais jogar no Santos. Essa é a opinião do Paulo Blinder de Caieiras. Agora tem aqui o Ronaldo da Aparecida. Boa noite, amigos da mesa. Mas esse negócio de dizer que o Jean Mota se abateu por causa do pênalti é brincadeira. Ele não tem futebol para vestir a camisa, muito pesada para ele. Não vem jogando um bom futebol há muito tempo. É fraco para o nosso alvinegro. Vou ter que chamar agora um intervalo e na volta a gente continua. Prometo, hein? Eu vou voltar pelas mensagens. Eles estão extremamente indisciplinados, então não tem como, então tem que começar ao contrário, né? Normalmente a gente discute para poder ler participação. Agora aqui tem que ser o contrário, tem participação para depois ouvi-los. Voltamos já. Estamos de volta e se eu prometo eu cumpro, né? Vamos voltar aqui com a participação dos telespectadores. Esse aqui é o Marcelo Gomes do Jockey Clube. Hoje quem afundou o time foram os veteranos e não a molecada. É verdade, acho que ninguém discute isso. É verdade. Mais uma aqui. Deide Costa do Boqueirão, né? Ela quer que mande um salve para Deide Costa do Boqueirão. Um salve para Deide Costa do Boqueirão. Quem está pedindo isso aqui não se identificou, mas estou mandando, então, esse salve. Fantástico, poderia ter ganho hoje. Perdeu grandes chances, mas o foco é a Libertadores. Mais um, porque depois a gente vai para o jogo do Palmeiras, tá? Palmeiras que perdeu para o Flamengo por 2-0. Com time titular. Com time titular. O Levi da Praia Grande, sinceramente, Jean Mota já deu o que tinha que dar no Santos. Faz nada, quando tem oportunidade não aproveita. A única vez que jogou foi com o São Paulo e no Paulistão. É a pura verdade, na minha opinião. Verdade. Bom, vamos lá então. O Palmeiras, que acabou sendo derrotado pelo placar de 2-0 para o Flamengo. E os dois finalistas da Libertadores perderam por 2-0 na noite de hoje. O time do Palmeiras atacando. Nossa. Perdeu um gol, hein? Esse aí foi... Eu não vi nada desse jogo, estava no jogo de Você São sabe que o Palmeiras, sem eu não sei se o Gustavo Gomes jogou hoje, mas enfim. Olha o que o Gabigol fez. Mas o Gustavo Gomes é o diferencial da zaga palmeirense, né? Hoje a zaga do Palmeiras bateu cabeça no gol do Flamengo, né? E um bom termômetro do Flamengo é o Luiz Adriano. Hoje o Luiz Adriano não fez absolutamente nada. Nada. O termômetro do time do Palmeiras, né? Do Palmeiras. Sim. Olha lá, olha o gol. O detalhe é que o Gabigol foi substituído e saiu xingando, hein? Soltando cobras e lagartos. Mas esse é ele mesmo, né? Não tem surpresa, né? Primeiro gol do Flamengo foi uma que ele perdeu. Mesmo, ali Luiz Adriano, não foi? Não. A grande verdade é que, tecnicamente, o melhor time do país é o Flamengo. É que esse ano a coisa não... O Flamengo já tinha informação no começo do ano que o elenco não é simples e aquele amor todo para o Jorge Jesus era mais diante das câmeras do que na realidade. Então, até com menos com o Jorge Jesus, o elenco era meio que... já viu, né? Quando tem muito medalhão, o que acontece?
Se não for bem dirigido, bem administrado, dá problema. Mesmo assim, com o Jorge Jesus, estava arriscado já estourar esse ano. Segundo me disseram, né? O Rogério Ceni também está no mesmo patamar. O Rogério Ceni é pior, ele é o péssimo de Gabigol saiu, jogadores, se um jogador, se eu sou técnico de um time de futebol, jogador, quando é substituído, ele reclama desse jeito, no próximo jogo não joga. E eu vou conversar com ele. Porque qual é a autoridade? A autoridade máxima é do técnico. Portanto, aí os melhores momentos da vitória do Flamengo por 2-0 diante do Palmeiras. Para mim vai ficando, concordo que 3 times estão mais na briga pelo título, né? O Flamengo, concordo, a equipe do Atlético Mineiro e o Palmeiras. Desculpa, porque Palmeiras não. Eu coloquei o Inter. Palmeiras, eu fui na sua agora. O Internacional, os 3 que você falou, eu vou ser obrigado a concordar com você. Porque... Vocês viram como ele gosta de concordar comigo, né? Vou ser obrigado a concordar porque comigo. você é um cara que para discordar é fácil. Vou ser sincero, para você para discordar... Eu digo mesmo, então. Olha, eu me perdoe, mas eu não acho que nós devamos descartar o São Paulo. Não descartei, só que esses 3 estão na frente nesse momento. Né, mas o Internacional, quem lembra da estreia do Abel Braga, sendo desclassificado da Copa Brasil pelo América, sendo desclassificado da Libertadores, era pré-histórico, perdendo 2, 3 partidas seguidas pelo Campeonato Brasileiro, ele vem numa sequência muito boa agora, né? Quem viu o jogo do São Paulo, né? E viu o jogo do São Paulo não apenas contra o Internacional, mas viu contra o Atlético Paranaense. Os erros na saída de bola, e acho que esse que é o grande problema do Fernando Diniz, ele não muda a forma de jogar do São Paulo, né? Ele insiste, mesmo quando ele sofre a marcação alta. Ele é técnico de um esquema só. De um esquema só, né? Então, se o Fernando Diniz não mudar sua atitude, o São Paulo não será campeão brasileiro. Ele tem que mudar a atitude e ter, Fernando Diniz ter autoridade. Entender, ele não tem autoridade dentro do São Paulo. Ele precisa entender que bico pro lado também faz parte do futebol, gol de bico também vale, né? E que, às vezes, é preciso mudar a forma de jogar. E o São Paulo parou. E o São Paulo foi vítima da sua própria forma de jogar contra o Bragantino, que perdeu uma bola no meio de campo, contra o Atlético Paranaense e agora contra o Internacional. E quando tomou o 3º gol contra o Internacional, desfez totalmente o time. E é interessante que no intervalo ele tirou zagueiro, ele colocou atacante, né? Então o Fernando Diniz, e aí eu discordo de você com relação à autoridade, porque eu acho que ele tem as pessoas que eu conheço lá do São Paulo dizem que ele tem um bom relacionamento. Ele é um treinador explosivo, né? Mas se você prestar atenção nas transmissões, tem o Rogério Ceni xinga, o Cuca reclama, o Mancini fala. O Sampaoli, então? O Sampaoli fala. Eu vou fazer uma ilação aqui. Mas o Fernando Diniz... Vou fazer uma ilação. Ó, o Daniel Alves, ele é bom na lateral direita. Ele não sai do meio de campo. O que ele produz no meio de campo do São Paulo? Só que quem manda naquele time é o Daniel Alves. Mas no melhor momento do São Paulo no campeonato, ele estava atuando. Ele bate toque, ele faz o trivial. Todas as vezes que ele cai da defesa ali, ele corta, ele se antecipa. Ele tinha que jogar como lateral direito. Só que ele é a estrela máxima do São Paulo. Não é o treinador. O treinador não tem autoridade sobre o Daniel Alves, que aliás mudou de nome. Mas mudou, está no time certo. Dani Alves. Só falar uma coisa aqui, Ivone, posso falar? Posso falar uma coisa? Presta bem atenção. São Vicente é, inegavelmente, indubitavelmente, uma das maiores audiências das cidades que compõem a nossa querida Baixada Vicentina, certo? E hoje, São Vicente completa 489 anos de fundação. Então, desejo que São Vicente progrida cada vez mais e que o atual prefeito, o Caio Amado, no final de 4 anos, continue Caio Amado. Não seja o terceiro. Que não termine Caio odiado, né? Caio odiado. Que não termine Caio odiado, ou Caio Billy odiado, ou Caio Lucas odiado. Eu espero que ele faça um bom governo, até porque eu moro em São Vicente e sempre vou torcer para a cidade, que na minha concepção, São Vicente está acima das pessoas. Não votei nele, votei só no segundo turno, porém, quero desejar a ele uma boa administração e amanhã ele vai inaugurar, na verdade não tem nenhuma inauguração, que ele está no começo, vai plantar uma árvore, vai ser o grande momento do dia 22 de janeiro lá em São Vicente. Espero que daqui a um ano ele tenha algumas obras para inaugurar. Bom, as quartas de final o Santos foi e a semifinal do Santos
garantem ao torcedor o direito de acreditar As totalmente. oitavas. Ô, Wagner, As oitavas não, as oitavas Ganhou, O River- mas aqui foi mal. Sim, mas foi mal, mas Não, jogou mas- bem, mas não as jogou mal. quatro- na fase mais aguda. O resultado do River em Buenos Aires foi desastroso. Sim. Mas até o primeiro gol do Palmeiras, o River tomava conta do jogo. Sim, ponto. mas, Tomava, mas no mas final se das perdeu contas, Perdeu dois o Santos gols podia feitos. ser foi a melhor Perdeu dois equipe desse gols momento. feitos. Mas se E perdeu. uma outra coisa, o Campeonato Argentino ficou parado muito mais tempo. Não, isso sim, né? mas a realidade é essa. Só pra O Palmeiras ganhou aquela partida, viu, Vônio? O Palmeiras ganhou aquela partida nas duas falhas. É isso que eu falei outro dia aqui, é isso que ele falou, que eu concordo em gênero no Migral. O time do River é muito mais equipe, só que perdeu 2 gols e colocou o time do Palmeiras na roda. Aí o goleiro falhou, teve aquela sequência do zagueiro falhou, acabou O River decidindo, subestimou tal qual o Grêmio e Santos. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Wagner. Qual é o melhor treinador do Campeonato Brasileiro? Na minha opinião, Cuca. Do Campeonato Brasileiro? Cuca. Brasileiro? Eu acho. Não. Tá, Brasileiro? desculpa, tudo bem. É uma tudo bem. pergunta Não, difícil não, de não, responder. Não, beleza. Eu vou refazer aqui, tudo bem. Você falou qual o melhor, eu já pensei na temporada. Eu acho que o Cuca é o melhor pelo que ele fez No conjunto da no obra. conjunto da obra. Agora, o melhor técnico do brasileiro vinha sendo o Fernando Diniz, né? Vinha Então. sendo o Fernando Diniz. Mas De repente o Abel Braga teve uma queda muito encaixa abrupta. um título do Internacional e quem vai dizer? Aí, Ele foi o melhor treinador brasileiro? Obsoleto, pré-histórico, velho, né? acabado. Por isso que eu digo, Acontece. o treinador é importante? É importante. besta ou bestial? Importante são os jogadores que jogam. Paulinho, mandar aqui um deu abraço. liga, a coisa Preciso- vai, pô. Preciso mandar aqui um abraço especial, né, para o Dr. Carlos da Célula Mater, nos prestigiando com a audiência, né? A Célula Mater que vem fazendo aí um grande trabalho, inclusive parceira do Santos Futebol Clube, nessa questão toda dos exames do Covid. E ele é um santista aí daqueles apaixonados, né? Então tá aí prestigiando aqui o programa e torcendo muito para o Santos ser campeão da Libertadores no dia 30. Então, Tem que vir portanto, aqui fazer uma visita pra vai vir. gente, né, Vônia? Ele inclusive, Participar aqui da bancada. ele vai explicar pra gente toda essa questão dos exames, a que questão do legal. Covid, toda essa parte aí que está sendo feita em cima dos jogadores do Santos, nessa parceria, que está sendo muito bacana aí, o Santos aí sendo muito bem assistido pela Célula Mater. Um grande abraço, doutor Carlos. E esse nome deve ser em homenagem à minha cidade, né? Célula Mater da Nacionalidade, acredito eu, né? Parabéns. Ó. Esse Paulinho de Brito não perde a oportunidade, mas- viu? mas Mas não tá é certo, eu Célula admiro Mater? muito isso do Paulinho, o reconhecimento que ele tem pela cidade de São Vicente e também pela de Santos. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Então vamos à classificação do Campeonato Brasileiro após essa rodada, né? Os resultados e a classificação, vamos acompanhar aqui agora. Em primeiro lugar, o Internacional, com 59 pontos. Em segundo, São Paulo, 57. Em terceiro, Flamengo, 55. Em quarto, o Atlético Mineiro, com 54. Estes garantem a vaga direta na Libertadores do próximo ano. Claro que isso aí vai depender também ainda de final de Copa do Brasil e final de Libertadores da América, né? Aí, na quinta e sexta vaga, a pré-Libertadores, nesse momento seriam de Palmeiras e Grêmio, ambos com 51 jogos. Lembrando que Internacional e São Paulo já têm 31 jogos, enquanto ali os demais desse grupo têm 30 jogos. Aí, na sétima colocação e oitava, que é muito importante, que é o momento em que podem surgir aí mais 2 vagas, devem surgir, inclusive, o Fluminense em sétimo lugar com 47 e 31 jogos, e Corinthians e Santos na sequência, ambos com 45 pontos, ambos com 30 jogos. A diferença é no saldo de gols, a vantagem do Corinthians, que foi goleado, mas hoje meteu 3 na equipe do Sport, conseguiu tirar de novo a diferença para o Santos. Então, aí empatados. Aí depois vem, na 10º lugar, o Ceará. 11º, Bragantino, 41. 12º, Atlético Paranaense, 39. Mesma pontuação do 13º, o Atlético Goianiense. Em 14º, Fortaleza, 35. 15º, Bahia, 32. Mesma pontuação do Sport, que vem em 16º. E aí, na zona da degola, Vasco da Gama, em 17º, 32. Coritiba, em 18º, 26, Goiás, 19º, com 26 também, e o Botafogo, em último lugar, com 23. Para mim, o Botafogo já Virtualmente foi. rebaixado. O Goiás já foi. Goiás, que é o próximo adversário do Santos. O Coritiba ameaça querer reagir. Eu acho difícil, mas ela ainda respira por aparelhos. E aí a briga tá feia, hein? Vasco da Gama, Sport, Bahia. Eu acho que o Fortaleza deu um passo com essa vitória aí. Parece pouco, mas podem fazer a diferença esses 3 pontos. E a gente pode fazer uma previsão baseado nessa classificação. Ó, o Bragantino com 41
pode ultrapassar Santos, Corinthians, o próprio Fluminense, com 39 também, 2 derrotas do Santos. Por isso que o Santos tem que se conscientizar e, obviamente, se ligar no Campeonato Brasileiro. Porque se tropeçar contra o Palmeiras, está arriscado morrer na praia. Mas se o Santos for o campeão da Libertadores, nós estamos falando de G7 nesse momento, não de G8. Né? Porque aí uma vaga seria pela Copa do Brasil, e aí entraria Palmeiras e Grêmio, sairia um dos dois, abriria a 7ª vaga, e se o Santos for campeão nesse momento, não. Né? Nesse momento, não. Então não é G8, é G7. Seria nesse momento, G7. Nesse momento. É isso mesmo. Porque o Santos não está. Não está ainda. O Santos estando, Sim. Aí abriria a vaga. Muito bom, agora vamos para... Discussão. Os jogos, então. Vamos para os jogos da próxima rodada. Então vamos passar para os resultados da rodada. Então, vamos aos resultados. O Botafogo perdeu por 3-1 para o Atlético Goianiense. Coitado do Botafogo. O Bahia venceu o Atlético Paranaense por 1-0. O Grêmio empatou com o Atlético Mineiro pelo placar de 1-1. Ruim para os dois, né? Outro empate, Curitiba 3, Fluminense 3. São Paulo 1, Internacional 5. Bragantino 4, Vasco 1. E o Vasco, será que vai de novo? Cair de novo? E o professor, hein? E o professor? Flamengo 2, Palmeiras 0. Fortaleza 2, Santos 0. Atlético Goianiense 0, Ceará 4. Perdão, Goiás 0, Ceará 4. Corinthians 3, Sport 0. Bom, na realidade a gente fez tudo ao contrário, né? Agora, porque se o Armando diria o seguinte, nunca vi, primeiro dar a tabela para depois falar os resultados dos jogos. Mas tudo bem, vamos para o intervalo, depois a gente volta com mais um bloco do Esporte por Esporte. Muito bem, aqui algumas mensagens antes dos destaques finais. O Carlos André do Marapé, ele fica assim, não sei porque perco tempo mandando mensagem para vocês. E mandou mensagem, agora eu já vou ler, tá vendo? Eu tô lendo. Um monte de gente, Carlos, assim como você vai ter sua mensagem lida. Vai ficar sem ler a mensagem. Se a gente for ler todas as mensagens aqui, não tem programa. Né? Então a gente gosta, a gente quer a participação de vocês, mas a gente deixa claro, a gente vai lendo na medida do possível. O programa com audiência é isso. A participação é grande, a gente tem que atender as pessoas. Boa noite. Pegando o torcedor do Santos, boa noite. Que pegado o torcedor do Santos, pecado, o torcedor do Santos, ele quis dizer, eu acho, né? Cometeu para aguentar a ver certos jogadores ainda vestidos o seu manto sagrado. Jean Mota, Arthur Gomes, Thailson, Laércio, Luiz Felipe, entre outros. Pelo amor de Deus, o torcedor não merece isso. São ridículos. Carlos André do Marapé, e depois ele tinha colocado aqui a observação do pecado. Então está aqui registrada a sua participação, Carlos. Um grande abraço para você. Esse aqui é de São Paulo, 11. Se termina hoje o campeonato, a segunda divisão do próximo campeonato teria uma boa, viu? Seriam Cruzeiro, Botafogo, Vasco e Curitiba. É o Navais da Vila Ré. A Série B vai ser forte, pelo menos em termos de tradição e camisa, né? A Série B do ano que vem. A Chapecoense, né? Líder da Série B, 70, já garantiu o acesso, né? Chapecoense, América e hoje o Cuiabá, né? Cuiabá que está classificado também. Né? Sim, falta só mais uma vaga, né? Que está CSA, Juventude, o Avaí com muito pouca possibilidade. É isso aí. O Cuiabá precisa só de um ponto para classificar. Tá certo. Sim. Matematicamente ainda não está, tá certo. Tá? Falta um ponto. A informação do nosso querido Anderson. O Santos tem todas as condições de ganhar... Não, essa aqui é outra pergunta. Não concordo com o Paulinho. Embora Marinho e Soteldo sejam importantes para o time, não são menos importantes que jogadores como Diego Pituca, o motorzinho do time, Lucas Veríssimo, jogador de seleção. É o Edson Zacaria que deu aí a sua opinião. Deixa eu dar a resposta para isso. Muito bem, Zacaria. Pode dar a resposta e já o seu destaque final. Eu concordo com você que realmente o Pituca, o Lucas Veríssimo são importantes. Mas inverte, coloca o Lucas Veríssimo e o Pituca lá na frente para fazer gols e fazer jogador de gols. Sabe quando que o Santos vai ganhar? Quando? Nunca. Então, meu amigo, eles são importantes no meio de campo. Pituca, eu sempre falei. Então faz o seguinte. Quando muita gente criticava o Pituca aqui, eu falei que ele sabia jogar. Diretoria do Santos. Deixa eu falar, pô.
Me erra, pô. Tu já tá com esse corte de São Paulino aí, me erra, pô. Senão, pô. Então, presta bem atenção. Logo você não vai estar falando de São Paulino, não. O time dele é outro, é que ele não quer falar. Então, o Pituca, eu sempre falei que é um cara que sabe jogar, sabe sair jogando. O Lucas Veríssimo, um excelente zagueiro. Aliás, o Flavinho, o meu Patrício, já falava isso aqui, ó. Esse moleque que tá aí no banco de reserva aí, vai entrar e vai tomar conta da posição. Porque ele já o conhecia, obviamente, das categorias de base. Então, coloca os dois na frente e tira o Soteldo e tira o Marinho. Tá Põe só atacante, então, final, não precisa de mais ninguém. No destaque final, Vone, segunda-feira aqui, ou na próxima quarta, quando eu estiver aqui, vou falar da homenagem ao grande ícone Armando Gomes, que o Armando Gomes nunca vai morrer, porque mito não morre. Vou dar os times, são 8 equipes lá do Parceiros da Bola, que está fazendo essa homenagem, o Campeonato Sub-17, homenagem ao grande Armando. Eu acho que qualquer homenagem para o Armando é pouco, né? Eu até peço encarecidamente, Santos deu o nome de avenida, eu tive lá presente e registrei isso daí com o maior prazer, que todas as cidades da Baixada façam o mesmo, porque igual ele não vai ter nunca no jornalismo aqui da nossa querida Baixada Vicentina. Um abraço e fique com Deus. Muito bem, São Paulinho de Brito, Vladimir Matos. Eu queria mandar um abraço para o meu amigo José Augusto do Rosário, ao Alexandre Antunes, ao José Ciaglia, a turma lá da Portuguesa, que entra aí na reta final, na montagem do elenco, né? Em preparação aí para Série A2, que me parece que vai ser bastante competitiva agora em 2021. Estamos aí há cerca de um mês para o início da série A2 e desde já na torcida aí para que o Axel consiga fazer um bom trabalho esse ano e, se possível, levar a nossa querida Briosa para a Série A1 do Campeonato Paulista. Muito bem, seu Vladimir Matos. E para encerrar aqui, o Wagner Frederico, que se o Paulinho interrompeu o seu destaque final, não reclame porque você fez isso com ele, tá? Só para deixar claro. Obrigado. Aliás, falando em Paulinho, eu queria muito conhecer essa tal Baixada Vicentina, que você tanto fala, viu, Paulinho? Gostaríamos de conhecer, deve ser um lugar maravilhoso. Um grande abraço a todos. Amanhã estarei aqui de volta. Qual é a cidade mais importante da Baixada, meu amigo? Santos. São Vicente. Adoro Praia Grande. Santos está dentro da ilha. Adoro Guarujá. Adoro São Vicente. Santos está dentro da ilha de São Vicente. Mas Santos a principal nem fundação cidade teve emancipação. Que a Santa Casa surgiu primeiro antes de Santos. Mongaguá, a Baixada toda é Vicente. Se fosse para regionalizar, Itanhaém. o nome correto... Aliás, o nome correto é Costa da Mata Atlântica, nem Baixada Santista é. Tá certo. Um grande abraço. Beijo a todos. Depois dessa relevante discussão final entre Paulinho de Brito e Wagner Frederico, boa noite a todos. Até amanhã, o Esporte por Esporte, sob o comando de Wagner Frederico. Amanhã ele está aqui comandando. Um abraço a todos. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do Esporte por Esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do Esporte por Esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade. A nossa autenticidade vem da nossa independência.